E aí, galerinha do sétimo ano, professor Jefferson com vocês aqui do Instituto Educacional Elinho, onde nós temos Deus em primeiro lugar. O ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha. Rapaziada, é o seguinte, pessoal. Rapaziada e moçada também, né? As meninas aí, ó. Hoje nós vamos estudar um assunto muito legal, que é o uso dos porquês. Professor, por que estudar o uso dos porquês? Porque é muito interessante, né? Tem tanto porquê aí na vida, né? É o seguinte, pessoal. Livro de português, capítulo 5, páginas 118 e 119. Com esse assunto nós concluiremos o capítulo 5. Beleza? E acredito que você esteja apto aí para preparar o seu seminário. Tranquilo? Pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui o nosso planejamento hoje, dia 24, concluindo, ó, página 118 e 119, concluiremos o capítulo 5. E na próxima aula, dia 27, na quinta-feira, é só para mim receber as atividades, ó. Lembrando aí que as atividades do capítulo 5 de gramática e capítulo 5 de português. Lembrando que eu resolvi todas as questões, né? Hoje eu vou resolver as últimas do livro de português capítulo 5. E você vai ter a oportunidade aí de... Você teve a oportunidade, né? Na verdade, de resolver todas, de pegar todas respondidas já. É só para transcrever para o livro. Isso é a moleza, mas tudo bem. O importante é você aprender, certo? Importante nós passamos nas questões, vocês foram tirando as dúvidas e tudo mais. E vamos para frente. Aí quando for no dia 31, na próxima segunda-feira, vocês vão só apresentar o seminário. Beleza? Muito bem. O seminário, lembrando, são aqueles mesmos critérios. Tempo de 2 minutos. Domínio do conteúdo. Você tem que decorar o conteúdo no sentido de que demonstrar que aprendeu sem precisar estar só lendo. Você tem que ter a postura. Você tem que fazer o esboço. Beleza? Então são os mesmos critérios que nós temos adotado aí ao longo dos nossos seminários. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, seguinte. Ó, uso dos porquês. Galerinha, para adiantar, vamos ver aqui quantos porquês nós temos, né? Nós temos 4, beleza? Nós temos o porquê separado sem acento. Nós temos o porquê separado com acento. Nós temos o porquê junto sem acento. Temos o porquê junto com acento. Só para ser aqui bem rápido e objetivo, num resumo, para você entender. Esses dois, pessoal, é quando você vai fazer pergunta, certo? Esses dois aqui, geralmente, quando você vai fazer pergunta. Geralmente, tá bom? Beleza? Por que eu estou dizendo geralmente? Porque às vezes você pode não fazer uma pergunta e usar um desses porquês. Beleza? Então fique atento aí. Certo? Mas geralmente quando você vai perguntar, você usa esses dois. Há casos em que você não faz pergunta, mas você usa um desses dois. Teoricamente aqui, só para você ficar ligado. Esse porquê aqui, lembrando, esse daqui é no final. Final das frases, certo? Apareceu no final, usa esse. Professor, como é que eu sei que é o final da frase? Quando tem uma pontuação, né, bebê? Ó, tem um ponto final, ou então tem um ponto de interrogação logo após ele, né? Beleza? Então, apareceu no final da frase, separado com acento. Certo? Você pode até lembrar, ó, dessa pontuaçãozinha aqui, né? Ó, tem esse acentozinho aqui, né? Então é como se fosse se referindo ao ponto que vem depois dele lá, ou ponto final, ponto de interrogação. Beleza. Esse porquê aqui, pessoal, ele é explicativo, certo? Então bem na calma para você dar tempo de raciocinar aí.
Esse porquê ele é explicativo. Por exemplo, você faz uma pergunta a uma pessoa, né? Rapaz, você não veio, aí você vai explicar. Não vim porque não deu certo. Você não está explicando? É, porque junto, sem acento. Beleza? Muito bem. E esse porquê junto com acento, geralmente ele vem antecedido de alguma coisa. Pode ser um artigo, certo? Pode ser um numeral e por aí vai. Você observa já aqui, ó, uso dos porquês, ó, junto com acento. Por quê, professor? Porque ele vem antecedido de um artigo. Uso dos porquês é a contração da preposição de mais o artigo os, não é não? Beleza? O artigo definido masculino plural aqui, ó, os, certo? Então, como ele vem antecedido desse artigo, você vai usar o porquê junto com acento, ok? Aqui só um resuminho para você ficar ligado, certo? Muito bem. Agora vamos para mais detalhes, tá bom? Ó, a nossa língua oferece 4 possibilidades de construção do famoso porquê, certo? Cada uma por motivos diferentes. Por essa razão, é muito comum se confundir. Então não estranhe se no início você se confundir e trocou um por outro. Isso é normal. São 4, então você tem que se acostumar a observar o contexto para ver qual porquê você vai aplicar ali. Então fica tranquilo, relaxa, certo? Respira fundo, entendeu? Vai bem relaxado aí para poder você compreender, sem estresse. Ó, conheça agora as regras que determinam o uso de cada forma. Então vamos lá, cada uma. O primeiro porquê, né, que eu listei lá também foi o porquê separado sem acento. Ele é utilizado com o sentido de por qual razão ou por qual motivo. Lembra que eu disse que nem sempre é uma pergunta? Geralmente é uma pergunta, mas nem sempre. Nós vamos observar aqui alguns exemplos. Ó. Essa forma pode ser empregada também em substituição a essa expressão aqui, ó, ou a essas expressões, ó, pela qual, pelo qual, e os seus plurais, né? Pelas quais e pelos quais. Tá bom? Então, sempre que der para você tirar o porquê e colocar uma dessas expressões que estão destacadas aqui, você vai utilizar o porquê separado sem acento. Olha os exemplos, ó. Não sei por que aceitei aquele convite. Essa aqui é uma pergunta? Não tem um ponto de interrogação. Cuidado para não confundir com a explicação. Que às vezes você podia achar, professor, como não tem um ponto de interrogação, então está explicando, né? Não sei por que aceitei. Não, peraí. Você não está explicando. Explicando é como se você estivesse dando uma resposta a alguém de uma maneira explicativa. Aqui você não está explicando. Você está como se fosse assim pensando em voz alta. Não sei por que aceitei aquele convite. Se você tirar o porquê e substituir, ó, por qual razão, não dá certo? Ó? Não sei por qual razão aceitei aquele convite. Ó, tá vendo? É um dos termos destacados, beleza? Então você vai usar o porquê separado sem acento. Lembre dessas expressões: por qual razão, por qual motivo, pela qual, pelo qual e os seus plurais, né? Pelas quais e pelos quais. Se der para você substituir o porquê por uma dessas expressões, você vai utilizar o porquê separado sem acento, independente que lá no finalzinho tem um ponto final ou um ponto de interrogação. Beleza. Aí o seguinte, ó, por que ela não aceitou o presente? Aqui você já está perguntando, certo? Então tá perguntando é porquê separado. Veio no final? Não. Então é sem acento, certo? Então o porquê separado sem acento em perguntas você vai utilizar quando vem no início ou no meio. Se vier no final é o com acento, certo? Se não veio no final e está perguntando, é uma pergunta, veio no final? Não. Então você usa o sem acento, beleza? Fica com isso aí. Aí se você observar, dá para você substituir, ó, porquê por essa expressão, ó, por qual razão. Por qual razão ela não aceitou o presente? Ou então por qual motivo, né?
por qual motivo ela não aceitou o presente? Entendeu que dá para você substituir? Por qual razão ou por qual motivo? Então, porque separado sem acento. Olha aqui outro exemplo usando agora essa outra expressão, ó, pelas quais ou pela qual. Ó. As alegrias porque passei são minhas melhores lembranças. Substitua o porquê pela expressão pelas quais. Ó. As alegrias pelas quais passei são minhas melhores lembranças. Então, se dá certo essa substituição, você vai utilizar o porquê separado sem acento, certo? Um outro exemplo: a rua por que passei ontem estava deserta. Substitua. Ó, a rua pela qual passei ontem estava deserta, certo? Isso é tranquilo, né, pessoal? Vamos dizer assim, a dificuldade... Tem dificuldade? Tudo tem dificuldade para aprender, pessoal. Se você for aprender só o que não tem dificuldade, você não vai aprender nada, na verdade. Porque tudo tem suas dificuldades, certo? Então, assim, qual é a dificuldade de aprender os porquês? É você aprender esses termozinhos que podem ser substituídos. Para você saber qual é o porquê que você vai utilizar. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Seguinte, eu vou até beber uma água, que é para dar um tempinho de você raciocinar aí e captar essa ideia. Seguinte, vamos para o próximo tipo de porquê para a gente começar a perceber as diferenças, certo? O outro é o separado com acento. Ele é utilizado da mesma forma que o porquê separado sem acento. A mesma coisa, no sentido de por qual razão, sendo diferenciado apenas pelo acento circunflexo. É utilizado no final das frases ou antes de pausas, antes de pausas, em geral indicadas por vírgulas, certo? Então, observe, o jogador foi expulso, mas não sei por quê. Não está perguntando, mas você não sabe por qual razão, não é? Não dava para substituir aqui, por qual razão, né? Não dava? Por quê? Por qual razão? Então você vai, se conseguir substituir pelos mesmos termos que você substituía no porquê separado e sem acento, beleza. É a mesma ideia dessa substituição aí. Porém, o porquê separado com acento, ele é utilizado no final das frases ou antes de pausas, que são indicadas por vírgula, que é esse segundo exemplo aqui, Não sabia bem porquê, mas estava indo embora. Então você pode dizer, professor, esse porquê aqui ele não está no final. Então ele é porquê sem acento, separado e sem acento. Porém, preste atenção na teoria, e antes de pausas indicadas por vírgulas, né? Em geral indicadas por vírgulas. Então, nesses casos, você vai utilizar o porquê separado com acento, quando é no final da frase ou então antes de uma pausa indicada por vírgula, certo? Então, muito tranquilo aí também, sossegado. Dá para você substituir por aquelas expressões também, Vamos supor, não sabia bem por qual razão ou por qual motivo, mas estava indo embora. Não sabia bem por qual razão ou por qual motivo, né? Tanto faz, mas estava indo embora. Como tem uma pausazinha, como tem uma vírgula, você utiliza com acento. Professor, e se não tivesse a vírgula? Aí você ia também tirar o acento. Entendeu? Mas como tem a pausa, tem o acento. Tem pontuação logo após o porquê, tem a vírgula, tem o ponto final, tem a interrogação, né? Então você vai utilizar o acento, beleza? Professor, e se fosse ponto em vírgula? Também.
Ponto e vírgula está indicando ali uma pausa até mais longa do que da própria vírgula, e uma pausa menor do que o ponto final. Então também é uma pausa, certo? Beleza. Agora vamos para o porquê junto e sem acento. É utilizado para introduzir uma explicação. Lembra que eu disse? Ó, ela não veio porque estava trabalhando. Observe que aqui não dá certo você substituir por qual razão, dá? Ó. Qual razão? Olha, ó. Ela não veio por qual razão estava trabalhando. Dá certo? Não, professor, ficou estranho. Vamos ver o outro termo. Pela qual, né? Ó. Ela não veio pela qual estava trabalhando. Vixe, professor, ficou mais estranho ainda. Então não dá certo substituir nem por que razão e nem pela qual, certo? Então não dá certo. Ó, por qual razão, por que razão não, por qual razão ou então pela qual, né? Não dá certo nenhum nem outro. Então você vai utilizar, e não está explicando, está dando a ideia de explicação. Ela não veio. Rapaz, ela não veio hoje para o trabalho, ó, por quê? Ela não veio hoje para a academia, vamos supor, né? Rapaz, eu tava conversando aqui, rapaz, ela não veio hoje para a academia. Aí o amigo da menina lá que faltou a academia, ela diz, ela não veio, explicando agora, porque estava trabalhando, certo? Entenda o contexto, pessoal. Você tem que entender a ideia, né? Essa ideia. Ó, outro exemplo. O jogador foi expulso porque agrediu o adversário. Não está explicando? Está explicando, é o porquê junto sem acento. Esse é um dos porquês mais tranquilos assim, né? Porque geralmente o ser humano ele tem muito a tendência de ter argumentos e ter resposta para tudo no mundo. Então, é um dos porquês que nós mais utilizamos. Ah, pô, rapaz, por que você não fez atividade? Não, professor, não fiz atividade porque eu estava trabalhando. Mas tem que estudar, mano. É criança ainda. Tem que trabalhar, beleza? Trabalho, show de bola, parabéns para você. Mas também tem que estudar. Dizer que não fez atividade porque estava trabalhando? Não pode, cara. Entendeu? Então você tem que trabalhar e estudar. Se você tem uma oportunidade de trabalho, trabalha, é bom, isso é bom, é saúde mental. Mas não deixe de estudar não, certo? Então é o seguinte, ó. Esse porquê junto e sem acento, explicação. Foi para explicar. Na dúvida, tenta substituir por aqueles termos, ó. Por qual razão, ou então pela. Tenta substituir. Não deu certo, vixe, professor, então não é o porquê separado. Tem que ser junto a esse negócio. E já que está explicando, é sem acento. Beleza. Apagando para não confundir. Vamos para o último tipo de porquê, que é o porquê junto com acento. Ele é utilizado como um substantivo. Então preste bastante atenção. É utilizado como um substantivo, indicando a causa, a razão ou motivo. Então esse porquê junto com acento ele indica causa, a razão ou o motivo. Nesse caso deve ser precedido de um determinante. Preste atenção, isso aqui é muito importante para você entender o uso desse porquê, ó. Ele é precedido de um artigo ou de um adjetivo ou de um pronome ou de um numeral, certo? Se o porquê vier precedido, ou seja, antes dele, antes do porquê, vier um artigo ou um adjetivo ou um pronome ou um numeral, então esse porquê ele é junto e com acento, certo? Lembre-se que ele indica a causa, a razão e o motivo. Preste atenção, ó. O juiz tentou explicar o motivo, mas não conseguiu. Entendeu? Você consegue até substituir, né? O juiz tentou explicar o motivo, mas não conseguiu. Ou seja, ele tentou explicar o porquê,
Ele tentou explicar a razão ou o motivo da coisa ter acontecido, mas não conseguiu. Diga-me o motivo de sua preocupação. Tá vendo? Me diga o porquê de sua preocupação. Então, nesse caso, você pode olhar que ele está sendo precedido por um artigo. Ó. Geralmente, nós vemos muito o porquê junto e com acento sendo precedido pelo artigo. Geralmente acontece na maioria dos casos. Podemos até dizer assim, né? Que é muito comum você ver ele depois do... Ou melhor, você vê o porquê depois de um artigo. É mais normal, vamos dizer assim. Pode acontecer depois de um adjetivo? Pode. Pode acontecer depois de um pronome? Pode. Pode acontecer depois de um numeral? Pode. Certo? Como você faz, por exemplo, 2 porquês. Aí, 2 porquês, ó, numeral, né? Beleza? Então pode acontecer, ou antes de um artigo, o porquê, né? Vir depois de um artigo, depois de um adjetivo, depois de um pronome ou depois de um numeral. Pode acontecer, certo? Se lembre bem que ele vai indicar sempre a causa, a razão ou o motivo de alguma coisa. Beleza? Muito bem. Vamos para os exercícios. Ó. Preencha as lacunas com porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Só recordando, ó, esse porquê separado e sem acento. Me diga aí. Muito bem. Tô ouvindo. Isso. Parabéns. É isso mesmo. Certo? Esse porquê aqui, ele pode ser substituído por qual razão, ou então por qual motivo, né? Ou por essas expressões, ó, pela qual, pelo qual e os seus plurais, né? Pelas quais ou pelos quais. Beleza? Muito bem. E aí ele não vem no final, certo? Ele não vem no final. Porque se vier no final, vai ser o nosso outro porquê aqui, ó. Se ele vier no final de frase ou antes de uma pausa, que geralmente é indicada por vírgula, vai ser ele com acento. Então esses dois são muito parecidos. A diferença é porque o porquê separado com acento vem no final de frases ou antes de uma pausa. Beleza. O porquê junto, sem acento, bem tranquilo. Ele explica, né? É para explicar, certo? Explicação. Indica explicação. Beleza? E esse outro porquê aqui, ele é um substantivo, né? Ele é um substantivo que indica o motivo, a razão ou a causa, certo? Ele pode indicar o motivo. Eu vou colocar só um para a gente não tentar decorar muita coisa, beleza? Então, porquê junto com acento indica o motivo. E aí ele vai vir precedido lá ou de um artigo, ou de um numeral, um adjetivo, pronome, por aí vai. Só uma revisãozinha aqui, né? Agora vamos para as alternativas, ó. Por que tinha de ser assim? Aí você vai tenta substituir, né? Deixa eu apagar aqui. Vou tentar escrever aqui, ó. Por qual razão? Daí vai criptar uma cedilha. Por qual razão tinha de ser assim? Ou por qual motivo tinha de ser assim? Entendeu? Deu certo. Então é esse porquê separado e com e sem acento, né? Por que aumentar? Ó, e aqui também é bem tranquilo, ó. Tá uma pergunta, né? Pergunta. Não tá no final da frase, porquê separado e sem acento. Beleza? E você também pode substituir, ó. Por qual razão? Por qual razão amamentar? Certo? Então também dá certo. Por que você saiu cedo? Mesma coisa. Por qual razão
você saiu cedo? Por qual motivo, né? Você pode colocar também, por qual motivo você saiu cedo, certo? Também dá certo. Aí, ó, havia sempre um porquê. Olha a presença do artigo aqui antes, ó. Aqui eu tenho um artigo, né? Ah, professor, mas não é definido, não tem problema. Lá na definição fala que ele pode ser precedido por um artigo. Se é definido ou não, se está no singular ou não, se é feminino ou não, não importa. Tem que ser um artigo, certo? Aí amplia, né? Ou pode ser um numeral. Pode, aqui antes do porquê, né? Pode desse porquê junto e com acento. Pode ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, certo? Então assim. E você pode observar que também dá para substituir por alguma coisa, ó, parecida assim, ó. Havia sempre um motivo. Havia sempre uma razão, né? Entendeu? Havia sempre um motivo, havia sempre uma razão, certo? Então fica aí a dica. Você esqueceu por quê? Ó, preste atenção que aqui você está com uma pergunta. Você não tem nenhum artigo antes. Você não tem um pronome antes. Você não está explicando nada. Então, se você não está explicando, não é junto e sem acento. Se não vem precedido ali de um artigo, um numeral, um adjetivo ou um pronome, não é junto com acento. Então só pode ser separado. Você já sabe que é separado. Que você pode ir pensando, pessoal, na questão da eliminação também, né? Não pode ser junto. Já descobri que não pode ser junto. Porque nem estou explicando nada e nem está antecedido de numeral, nem pronome, nem artigo, nem adjetivo. Beleza. Então já sei que é separado. E está no final. Então se está no final é separado com acento. Beleza? Porque separado e com acento. Show de bola. Este é o prêmio porque mais me esforcei, ó. Pelo qual. Não é não? Este é o prêmio pelo qual mais me esforcei. Você já pode também ir por ali. Estou explicando? Não. Tem um artigo antes? Não. Tem um adjetivo? Não. Tem um numeral? Não. Tem um pronome? Não. Então já sei que não é junto. É um porquê separado. Então, se ele é separado e não está no final e nem está antes de pausa, então é porque ele não tem acento. Entendeu? Você pode ir levando, pessoal, para uma das duas linhas de raciocínio. Ou você pode tentar ir direto, ou então você pode, por exemplo, decorar 2 porquês e o resto vem por eliminação. Você quem escolhe a maneira como que você quer trabalhar. Porque você pode decorar assim, ó. Aí eu sei que o porquê junto é explicativo. Então é mais fácil de eu identificar. Porquê junto e sem acento, né? Eu sei que o porquê junto com acento, ele vai vir precedido ali de um artigo ou um numeral, né? Por exemplo, 2, ou um pronome, vamos supor, eu, um exemplo, um pronome qualquer, né? Eu. E um adjetivo, né? Lindo, um exemplo. Lindo porque. Ó, lindo porque você fez, né? Ó, lindo, adjetivo porque. Certo? Um exemplo. Não vem precedido nenhuma dessas coisas. Então, se não vem precedido, também não é o porquê junto com acento. Então, vai ser separado. E separado eu só tenho ele com acento se ele vier no final ou antes de pausa. Então essa é uma outra linha de raciocínio, você pode utilizar. Se você achar complicado, então você pode ir trabalhando de um por um. Ah, este é o prêmio pelo qual mais me esforcei. Então pelo qual é porque separado, certo? Não está no final, então é sem acento. Entendeu? Você pode utilizar o raciocínio que você quiser. Fica a critério da sua criatividade. É por isso que é importante você aprender as definições e trabalhar na sua mente aí a maneira que você achar melhor, certo? Letra G, ó. Ela escolheu o número 7 por quê? Ó, final de frase, não está antecedido, ó, de numeral, essas coisas, né?
E aí, de um adjetivo, não está agindo como substantivo, não está agindo como motivo. Você pode até dizer, não, professor, mas 7 é um numeral. Beleza. Aí vamos para o contexto. Ele está agindo como o motivo, a razão ou a causa? Olha, isso está certo. Ela escolheu o número 7 pelo motivo. Dá mais certo assim, ó. Por qual razão? Dá não? Por qual razão? Ou então por qual motivo, né? Por qual motivo? Beleza? Ela escolheu o número 7 por qual motivo? Dá mais certo, não dá não? É mesmo, professor. Pois é, tem que ficar ligado. Então você tem que entender uma coisa. O português, ele não vai só pela linha da gramática em si. Não é só você decorar a gramática e pronto. Não, você tem que estudar o contexto. Você tem que ver ali como é que foi aplicado aquele termo e tal. Então às vezes muda um pouquinho quando você vai para a aplicação prática mesmo, para o contexto. Então você tem que ficar ligado, certo? E fica uma dica, geralmente, pessoal, quando é o porquê junto com acento, ele vai vir antecedido de artigo, né? Lá na teoria ele fala que pode vir antecedido de adjetivo, pronome numeral, mas isso não é comum, certo? Não é comum. É mais comum ele vir precedido de artigo. Isso é o mais comum. Aí você pode dizer, professor, então nunca vai aparecer precedido, né, o porquê junto com acento, precedido de adjetivo, pronome numeral? Não, nunca é demais, né? Porque na teoria diz que pode sim. Pode vir precedido de adjetivo, pronome numeral. Mas o que eu estou dizendo, geralmente nós vemos mais precedidos por artigo, geralmente. Certo? Pelo menos eu tenho percebido isso. É tanto que os exemplos, ó, ele deu 2 exemplos, tudo precedido por artigo. Então você vê que a aplicação maior é precedida por artigo. Mas na dúvida, você, ó, decora essa partezinha aqui, ó, que o porquê junto com acento ele tem que representar, ele tem que indicar o que? A causa, a razão e o motivo. Você tem que indicar isso aí. Se você ficou na dúvida, tem um numeral lá, como naquele caso, né? Ó. Como nesse caso aqui, ó. 7, por quê? Aí você, beleza, 7, então já vai logo direto, né, professor? Já vai logo direto. Tem 7, é o numeral, tá. Não, tenha calma. Não é comum aparecer o porquê junto com acento precedido por numeral. Não é comum. Então observe o contexto. Se está realmente representando o motivo, a razão, a causa. Certo? Beleza. Letra H. Ó. Não sei por que ela não quer sair. Não sei por qual motivo, né? Por qual motivo? Ó, por qual razão, né? Por que ela não quer sair, ó? Por qual razão, né? Por qual razão ou por qual motivo, né? Ela não quer sair. Também dá certo. Não sei o porquê, ó. Aqui, papai, é batata. Ó, artigo. Então não tenho o que pensar, certo? Não tenho o que pensar. Se veio o artigo, então é o porquê junto com acento de ela não querer sair. Aí você observa que dá certinho. Não sei o motivo. Não sei a razão. Entendeu? Não sei o motivo, não sei a razão dela não querer sair. Então tudo dá certo, certo? Agora aqui, ó, ela não quis sair porque, ó, a explicação aí, ó. Está explicando, né? Explicação. Estava ocupada. Não sei. Ela não quis sair porque estava ocupada. Está explicando, né? Por que ela não quis sair. Então, se a explicação é porque junto e sem acento. Segunda questão, ó. De acordo com as orações, empregue corretamente os porquês, né? Numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então você vai numerar aqui essa coluna de acordo com essa.
Porque segue a mesma sequência lá, né? Separado sem acento, separado com acento, junto sem acento, junto com acento. Aí aqui que assim, ó, porque o homem é o animal mais vestido e calçado, ó. Por qual razão, né não? Por qual razão? Não dá certo aqui? Dá, então é o porquê separado sem acento. Beleza? Muito bem. E aqui é o número 1, né? Número 1. Vou colocar na sequência aqui, ó. Número 1. Primeiro. Segundo. Quero saber o... Aí, ó. O artigozão aqui. Veio o artigo, é batata. Não tem muito o que pensar, né? Se vier o numeral, ou um adjetivo, ou um pronome, aí não. Aí você pensa um pouco mais. Mas se vier o artigo, principalmente esse definido aí, ou, é batata. Vai ser muito difícil, não sei esse porquê aí, né? Vai ter que ser um contexto assim muito específico. Certo? Então vem o artigo antes. Vai ser o porquê junto e com acento. Número 4. Aqui é porque tá pequeno, né? Pra gente colocar, mas tudo bem. Eu não quero saber o porquê de se isolar. Ou seja, não quero saber o motivo de se isolar, não quero saber a razão de se isolar, não é? Tudo dá certo. Calçar as ruas, por quê? Olha aí, ó. Final de frase, ó. Perguntando, ó. Com acento. Número 2, né? 4, 2. E também você consegue substituir, né? Aqui, ó. Como tá no final, ó. Calçar as ruas, por qual motivo? Por qual razão? Certo? Também dá certo. Agora vamos ver o último. Calça sapatos porque quer evitar a terra. Calça sapatos porque quer evitar a terra. Tá explicando, não é não? Por que ele calça sapato? Porque quer evitar a terra. Então é o porquê junto sem acento, que é o 3, né? Então vai ser essa sequência aqui, ó. 1, 4, 2, 3. Letra A de arroz com feijão. Letra A. Beleza? Terceira e última questão, ó. Leia as frases a seguir, ó. Aí você vai marcar que estão certas, né? Vamos ver quais são as que estão certas. Afinal, chegou o momento porque tanto esperei. Opa, porque junto e sem acento. Esse porquê aqui, pessoal, é explicativo, né? Ele tá explicando alguma coisa aqui, ó. Afinal, chegou o momento porque tanto esperei. Não dá mais certo assim, não, ó. Chegou o momento pelo qual tanto esperei. É mesmo, professor. Então, quando eu substituo pelo qual, ele não está no final de frase nem antes de pausa. Então, vai ser o porquê separado. Não é não? Muito bem. Então, esse aqui está errado, certo? Esse aqui está errado. Agora, vamos para a letra B, ó. Não sei o porquê. Opa, tem um artigo. Depois do artigo, é junto com acento. Tem pra onde correr. Ó, não sei o motivo, né? Não sei a razão de seu entusiasmo. Tudo dá certo. E quando você substitui o porquê pelo motivo ou a razão, então é o porquê junto e com acento. Então a 2 está certo. Vamos para a 3. Você está feliz assim por quê? Aqui também está certo. Porque você consegue substituir aqui por qual razão, né? Ó? Por qual razão? Não é? Ó? Você está assim feliz? Você está feliz assim por qual razão? Ou por qual motivo? Então é um porquê separado. Aí como está no final, acento. Certíssimo. Número 4. Sou feliz porque me ouves, ó. Tá explicando, né? Por que que eu sou feliz? Sou feliz porque me ouves. Então é um porquê explicativo. Tá certo também. Aqui não dá. Você tenta substituir, ó. Sou feliz por qual razão? Sou feliz por qual razão me ouves? Negócio estranho, não? Sou feliz pelo qual me ouves. Aí, ó. Sou feliz pelo qual me ouves. Também não dá certo. Então ele tá explicando, né? Tá explicando. Sou feliz porque me ouves. Aí você às vezes tá conversando com uma amiga. Rapaz, por que você é tão feliz? Eu sou feliz porque me ouves. Você me escuta. Certo? Você me dá ouvido. E o número 5, ó.
E então, por que não falas claramente? Aí você, opa. Então, mas professor, aí tá certo, porque dá para substituir por qual motivo, né? Então, por qual motivo não falas claramente? Dá certo, professor. Porém, né? Presta atenção, que nem está no final, porque aqui ele está dizendo que é com acento, né? O porquê separado tá certo, mas está dizendo que é com acento. Mas espera aí, para ser com acento tem que estar ou no final da frase ou antes de uma pausa, indicada por vírgula ali, geralmente. E não tá antes de uma pausa e nem no final. Então, isso aqui está errado, certo? Aí seria o porquê separado sem acento. Beleza? Então, quais são as que estão certas? 2, 3 e 4, né? Letra A de arroz com feijão. 2, 3 e 4. Beleza, pessoal? Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje aí. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, me perguntem. E o seguinte, só relembrando aqui, ó, próxima aula, quinta-feira, para me receber as atividades, certo? Então é o dia de você entregar a atividade. Atividade, livro de gramática, capítulo 5. Livro de português, capítulo 5. Hoje eu concluí aqui o livro de português, capítulo 5, ou seja, dei todas as respostas, né? Exceto aquelas que eram pessoal, né? Que tinha, às vezes tinha alguma que era bem pessoal mesmo, né? Eu nem me lembro se tinha, mas se tiver, às vezes eu não respondo essas aí, porque é de cunho pessoal, né? De caráter pessoal, então você vai ter que responder mesmo. Então não tem pra onde correr. Aí é com você, né? Mas o que não era nesse caráter aí, eu dei todas as respostas. Então é só fazer tranquilamente. For quinta-feira, entrega sossegado, sem aperreio, beleza? Pessoal, um abraço, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.